Fala galera, eu sou Irineu Galeno do canal Fla Resenha. Comentar aqui sobre o jogo Flamengo e Vasco, vitória do Flamengo aí de virada. Mas não foi aquele jogo de encantar os olhos, né? O Flamengo deixou muito a desejar. A formação do Flamengo não é a ideal, na minha opinião. Olha, no jogo contra o Sport, nós vencemos o jogo por 3-0, a gente decidiu o jogo em 9 minutos, a gente fez 3 gols. Por quê? Porque os jogadores eles passaram a se movimentar, não obedecendo a tática de colocação que é a do Domenech. O que o Domenech faz? Ele faz uma tática ali que os jogadores ficam plantados ali no lugar e começam a trocar passes. E aí você percebe que, diferentemente de outras formações que o Flamengo fazia, os jogadores eles costumam trocar de lugar, né? Faz ali um rodízio, troca de posição às vezes um tá na esquerda, às vezes um tá na direita. Então tem aquela movimentação. Essa tática do Domenech não tem, e isso facilita muito a marcação para o adversário. Outra coisa é que alguns já teve inscrito meu que até reclamou por eu não elogiar o Domenech. A gente elogia, é um bom treinador, mas a questão é, não pode estar inventando. É uma coisa muito simples. E o jogo de hoje provou que é muito simples. Você precisa... Você tem boas ideias. O Domenech tem boas ideias de tática. Porém, ele tem que conhecer a característica dos seus jogadores. O Jorge Jesus conhecia a característica dos seus jogadores. É tão tal que o Ilharão nunca tinha jogado. Ele jogava mais de segundo volante. Quando ele passou a ser primeiro volante, ele aprendeu a jogar tanto de primeiro como de segundo, o Ilharão desbancou. Muitos jogadores começaram a se desenvolver mais com o Jorge Jesus porque ele descobria a característica daquele jogador e colocava aquele jogador naquela posição no qual ele ia desenvolver o seu papel melhor. E por que eu estou falando isso? Porque o Domenech ele insiste em colocar o Gerson na ponta direita. O Gerson ele não é um jogador de característica para jogar na ponta direita. Quem tem essa característica é o Everton Ribeiro. O Michael é um jogador que é mais veloz, um jogador de drible, um jogador que vai para cima. O Gerson ele é um jogador de armação, ele é um jogador de pegar a bola, conduzir o jogo, cadenciar, tocar, meter. Ele fica ali no meio, o Gerson mais o Arão, ele ajuda na marcação e defende super bem. Ele tem que participar mais do jogo. Na ponta onde o Domenech coloca, o Gerson fica sumido. E para completar, o Gerson ele é canhoto, ele é esquerdo. E ele fica jogando na ponta direita. Ele nunca consegue meter um cruzamento de direita, porque ele sempre tem que puxar para a esquerda. Isso atrasa a jogada. Então, por que não colocar cada jogador na sua posição, na qual as posições compactua com a característica desse jogador? E aquela posição do Jackson não compactou com a característica dele. Ele não desenvolve um futebol que ele deveria desenvolver ali. Contra o Sport, ele jogou de terno. Por quê? Porque ele começou a ir para o meio. O Gerson começou a ir para o meio, ele começou a ir para a ponta, ele começou a ficar mais atrás. Algumas vezes ele já estava lá do outro lado. Mas no nosso primeiro tempo foi péssimo. Então é tão simples. A gente conseguiu um empate numa bola parada. Quando o técnico optou por colocar os jogadores normal em suas devidas posições, o Flamengo virou o jogo. O Flamengo melhorou, o Flamengo foi mais para cima. O Michael entrou, o Gerson foi para sua posição, no qual é de costume, que é a posição que ele joga ali no meio, de volante, e o Flamengo melhorou. O Flamengo ficou mais rápido, o Flamengo tocou mais bola, teve mais opções. O Flamengo tinha mais espaço para jogar. Então é tão simples fazer isso. Mas aí a gente não vai mais criticar. Muitas pessoas às vezes até se zangam. Tu critica demais o Domenech. Cara, mas é que não tem que ter assim aquela tempo de adaptação, tem que dar tempo. Cara, já tá com uns 2 meses ou mais, já teve muito jogo, muito tempo de adaptação e o cara continua fazendo as mesmas coisas. Ele comete o erro que o Jorge Jesus cometeu no ano passado, quando foi colocar o Rafinha no meio. Deu merda, a gente tomou 2-0 do Domenech lá. O time não jogou nada. Quando ele colocou o Rafinha na posição que é dele, que é lateral, o Flamengo desembancou. O Rafinha jogou um bolão e o cara arrebentou. Da mesma forma, o Domenech, ele tem que colocar os jogadores nas posições que ele joga, não tem que ficar inventando. Mas se não tivesse um jogador para aquela posição, tudo bem, mas tem muito jogador para aquela posição. Tem o Vitinho, tem o Michael que poderia jogar ali, mas ele coloca o Gerson. Por quê? Ninguém sabe por quê. Ninguém sabe. É tática. Como? O cara é esquerdo, cai pela direita. Enfim, o Flamengo venceu
Atlético Mineiro também venceu, infelizmente venceu. Mas estamos aí, estamos lá em cima na tabela. O São Paulo venceu o Palmeiras e vamos esperar o que vai dar aí nas próximas rodadas. Mas estamos chegando. Quando a gente pegar esse primeiro lugar e pronto, não tem mais para ninguém. Então era só isso, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações e até a próxima.